Primeiramente, boa noite para todo mundo aí da sala. Infelizmente eu não vou poder estar apresentando presencialmente porque eu tô com suspeita de dengue, então eu tenho que ficar de repouso, então não vou poder ir para as aulas ali para apresentação, infelizmente. Mas eu vou tentar apresentar da melhor forma possível o meu trabalho, que é sobre o reino de Abomé. Então, dando continuidade, o reino de Apomé, também conhecido como o reino de Dahomey, foi um antigo reino africano localizado na região que hoje é o sul do Benin, mais precisamente na África Ocidental, né? A Abomey ela foi fundada por volta do século 17 e ela atingiu seu auge no século 19. Uma característica muito marcante é que ele foi conhecido por sua poderosa estrutura militar, né, incluindo o grupo de guerreiras chamada de Amazonas de Abomey, e seu idioma local é o Fon. Aqui está mais precisamente a localização, né, como eu disse, foi na África Ocidental e ele fica localizado mais ou menos aqui. Vocês podem estar notando. Aqui são antigos registros das atividades do reino e suas práticas. Vocês podem ver que são bem fotos bem antigas, preto e branco e tudo mais. Agora eu vou falar um pouco da importância cultural das guerreiras de Abomé. As Amazônias de Abomé, também conhecidas como Dahomey Amazons, ou Mino, né, no seu idioma original, né, seu idioma local, que é o Fon, era um grupo de guerreiras treinadas e muito temidas que faziam parte do exército do reino de Abomé. Essas guerreiras elas eram recrutadas de maneira bem rigorosa entre as melhores combatentes e elas eram treinadas, né, desde de jovens para se tornarem soldados muito proficientes, né? As Amazonas de Abomé ganhavam reputação por sua habilidade e coragem no campo de batalha. Elas participavam de numerosas campanhas militares, tanto para expandir o território do reino, quanto para defender as fronteiras contra os invasores, né? O treinamento delas era muito rigoroso e incluía práticas de arma, técnicas de combate corpo a corpo, bem como treinamento físico e também mental. Elas eram conhecidas por seu uso habilidoso de armas como lanças, machados, espadas, entre outras armas brancas. Além das suas habilidades militares, as Amazonas de Abomé também desempenhavam papéis importantes na sociedade do reino. Diferente do que fazia parecer, elas não eram só guerreiras, né? Elas também faziam parte importante da política. Elas eram frequentemente responsáveis pela segurança do Palácio Real e serviam como guarda-costas do rei. No entanto, com o avanço do colonialismo europeu na região, o papel das Amazonas diminuiu, né? O exército colonial francês eventualmente derrotou o reino de Abomé no final do século XIX e as Amazonas elas foram desmanteladas. Apesar da sua extinção como uma unidade militar formal, as Amazonas de Abomé deixaram um legado duradouro como símbolo de resistência, poder feminino, habilidade de combate excepcionais da história da África Ocidental. Elas são frequentemente lembradas e celebradas como um importante marco da história e da cultura de Benin. Aqui são representações, né, do que seriam as guerreiras de Abomé. Elas eram retratadas como muito fortes e, como vocês podem ver, elas tinham um domínio excepcional de armas brancas, entre outras. Agora vou falar um pouco da sua estrutura e do seu governo, né? O reino de Abomé era uma sociedade altamente centralizada e militarizada, né, como vocês já devem ter notado, com um sistema político e social bem definido. O poder estava nas mãos do rei, conhecido como Ogiso, que governava com a ajuda de um conselho de ministros e oficiais militares.
Os seus principais governantes, né, que é um dos principais, se não o mais, que é esse rei, que eu não vou conseguir pronunciar o nome porque é impossível. Ele é frequentemente considerado como fundador do reino de Abomey, estabelecendo sua capital de Abomey por volta do século 17. Aqui, como vocês podem ver, é uma representação, né, uma ilustração de como seria esse rei, o mais famoso e cultuado governante do reino. Aqui, só para não deixar passar em branco, eu listei alguns dos principais governantes, né, que também tiveram papéis fundamentais nesse reinado, que ele foi um dos monarcas e tudo mais, então não dava para deixar passar em branco. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas vocês podem ver aí no slide, pausar o vídeo, as informações estão aí. Esses foram os principais governantes do reino, além do rei, claro. Vale destacar também que cada um desses reis desempenhou um papel muito significativo no papel da história e no desenvolvimento do reino, né? Moldando sua política, cultura, relações entre outros estados africanos e com os próprios colonizadores europeus, que vocês vão ver que vão ter um papel muito importante, né, no final desse reinado. Também vale ressaltar que o termo Ogiso, ele não é específico do reino de Abomey, né, mas sim associado ao reino de Benin, que é uma entidade política separada e distinta, localizada na atual Nigéria. No reino de Benin, os Ogisos eram uma linhagem de reis semi-mitológicos que governavam antes da era dos Oba, que eram os governantes posteriores desse reino, desse antigo reino. Agora vamos falar um pouco da economia, da cultura e de seus costumes, né? A economia do reino, ela era baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de inhame, milho, mandioca. Além disso, o comércio de escravos desempenhou um papel significativo na economia do reino durante o período do tráfico transânico, né, dos escravos. A religião também desempenhava um papel central na vida desse povo, né? A religião tradicional dos Fon envolvia a adoração de uma variedade de deuses e espíritos, cada um associado a diferentes aspectos da vida, como a natureza, a fertilidade e os antepassados. Os rituais religiosos eles eram realizados regularmente para honrar essas divindades e buscar sua proteção e sua bênção, né? Que é o que eles acreditavam fortemente. Os habitantes de Abomey também eram conhecidos por suas habilidades artísticas e artesanais. Eles produziam uma variedade de artefatos, incluindo esculturas de madeira, bronze, tecidos coloridos e máscaras cerimoniais, objetos de cerâmica, todo esse aparato feito de forma artesanal. Outra parte artística deles muito importante era a música e a dança. Eles desempenhavam um papel importante na vida cotidiana e nas celebrações de Abomey. Os Fons tinham uma rica tradição musical com uma variedade de instrumentos como tambores, flautas, instrumentos de cordas, entre outros. A dança era realizada em festivais, cerimônias religiosas e eventos sociais, muitas vezes acompanhadas por música ao vivo, né, tocado por pelos próprios Fons. Como eu disse anteriormente, a língua Fon é uma língua nigério-congolesa, né, e pertence ao ramo das línguas Guibé. A língua materna do povo Fon é amplamente falada nas áreas onde vive. Assim como a língua Fon possui um sistema de escrita próprio, embora a tradição oral tenha sido, assim, historicamente mais prevalente, né? Aqui, como vocês podem ver, uma das suas representações artísticas, como as esculturas,
muitas eram representações de divindades e deuses em que eles acreditavam, ou a própria simbologia de como eles se enxergavam e tudo mais. Vocês vão ver que são feitos em cerâmica e são ricamente detalhadas, né? Eles eram bem detalhistas em seus mínimos detalhezinhos. E finalmente chegamos à sua queda, né? O reino de Abomela entrou em conflito com os colonizadores europeus, especialmente com os franceses, que gradualmente conquistaram o território no final do século XIX, né? Em 1894, Abomela se tornou parte da colônia francesa de Dahomey, que mais tarde se tornaria parte da África Ocidental Francesa. Após a independência de Benin, em 1960, a região que uma vez foi o reino de Abomey se tornou parte do moderno país de Benin. Bom, gente, cheguei ao final da minha apresentação, espero não ter me alongado demais. Peço perdão novamente por não poder estar presente. Aqui estão as referências de onde eu pesquisei, todo o trabalho e tudo mais, deu muito trabalho, mas praticamente tudo que eu disse é o que eu mais que eu consegui tirar de máxima informação, né, segundo essas referências e tudo mais. Eu espero que o trabalho tenha ficado bom e desejo boa sorte a todo mundo que ainda vai se apresentar.